Atenção, gente, coloca na tela do canal do YouTube Rádio Band News Goiânia a informação que eu trouxe hoje. Coloca aquela completinha lá do nosso ex. Essa daí é o gasto, né? A cartela com os gastos do Goiás jogando o estado de Serra Dourada. Da renda total do Goiás, ele vai ter que pagar 10% para a CBF e para a Federação Goiana. Secretaria de Esportes pega 15% do valor total pelo aluguel do estádio. Aí ele paga 5% que já é diluído na fonte. Isso daí é renda bruta, viu, gente? Sai da renda bruta. 5% do imposto municipal, que é o ISS, né? Imposto sobre serviço. 5% de INSS. Volta lá a carteirinha pra gente. Isso. Então, assim, só aí você já fica com 25%, 30%, 35%. 35% já fica imposto e contribuição. Olha a informação que a gente detonou hoje com exclusividade aqui na Band News Goiânia. Falei com uma fonte e o Goiás estima um prejuízo de até R$600 mil para jogar amanhã no estado de Serra Dourada. Só para a instalação das entradas no estádio, que é aquela catraca diferenciada de reconhecimento facial, o Goiás gastou R$80 mil, além de seguranças e internet. Só a net foi 10 mil, não tinha nem cabo de net no estado de Serra Dourada. E aí eu coloquei também abaixo esses percentuais em cima da renda bruta. Faz um cálculo aqui simples, volta a imagem pra gente aqui por gentileza. Isso, Eduarda? 1,49. A média do preço do ingresso é R$10, né? Porque os ingressos amanhã são 20 e 30. Com a camisa do Goiás paga meia, fica 10 e 15. Joga aí uma renda de R$400 mil. Uma renda de R$400 mil com a casa lotada. Eu tinha feito um cálculo aqui com o ingresso a R$40, comparando... Mas não é a média. Mas a gente faz de novo, não tem problema. Qual que é a média? A média não é essa, é R$20 o preço da arquibancada, com a camisa 10. Então a maioria das pessoas estão pagando a entrada, meia, né? Estão pagando a meia entrada de R$10. R$30 nas cadeiras, que já lotou praticamente tudo, lá do Gás Meia já lotou. R$30 com a camisa do Goiás meia, 15 mil. Então faz uma média aí do preço médio a R$12. R$12 que é um preço assim mais certeiro, né? Quanto que dá de renda? Coloca a capacidade total, 38 mil pessoas no estado de Serra Dourada, que é o que cabe. Deu quanto aí? Eu tô fazendo a média já da Serrinha também. Sim. A gente tem uma comparação e do Serra Dourada com 38 mil pessoas a uma média de R$12, né? 456 mil. Aí você tira 5% de ISS, 15% para o estádio, aí você tira 10% para a Federação Goiana e para a CBF, aí você tira o custo ali da instalação das entradas 80 mil, mais alguma coisinha que o Goiás fez lá de reforma também. Aí eu fiquei sabendo de uma informação, amanhã os bares são do Goiás, ok? Amanhã os bares são do Goiás. Por quê? Não tem mais contrato de comodato. O estado de Serra Dourada já está sob regime de privatização. Ele já é privatizado. Então, os empresários que tinham, né, contrato com bar, não tem mais. Só que eu fiquei sabendo que o Goiás contratou seguranças exclusivos para os bares. Sabe para quê? Para evitar problema. Para evitar boicote. Foi o que eu fiquei sabendo hoje pela manhã. Então, assim, o gasto é gigantesco. Pegando esse valor aí de 456 mil, que a gente fez em vendendo 38 mil ingressos a R$12 por média, daria 456 mil. Se a gente tirar os 35% que você falou aí, que é de custo, tá dando 296.400 livres, né? Sem receita dos bares, como você citou. A cadeira é 60, né? Pelo que me passa aqui o nosso Moisés Vinícius. Mas enfim, essa é a média do preço lá, né? O torcedor do Goiás pagou meia com a camisa. Esses números que o Tim trouxe vai de encontro com o que eu tenho aqui. Vamos pôr uma média de R$300 mil. Mais o bar, de 38 mil pessoas que vão estar lá, o Goiás vai ter lucro nisso aí. Você sabia que não tem... Vamos colocar lá na Serrinha? Cerveja não dá muito lucro. A Serrinha vai dar o quê? 10 mil, 11 mil? Cerveja não dá muito lucro. Mas vamos lá, se o jogo fosse na Serrinha, qual que é a capacidade? 12 mil? 12 mil. 12 mil. Vezes o mesmo preço que a gente colocou de R$12, estaria dando 144 mil para o Goiás. Então tá muito abaixo ainda do que eu imagino que pode ser lucrado nessa decisão. Eu acho que esse não seria o preço da Serrinha, porque como cabe menos e a procura seria grande, o ingresso seria majorado, entendeu? O ingresso seria majorado. A questão da cerveja é a seguinte, a margem de lucro da cerveja é muito pequena. É muito pequena a margem de lucro da cerveja. Por que o Goiás tem um lucro alto nos bares da Serrinha? Uma vez que é milionário. Por que o Goiás tem um alto rendimento na Serrinha? Porque o bar é totalmente dele. Se vende uma esfirra, você ganha no salgado. Você vende uma esfirra lá, é totalmente do Goiás. Porque o Goiás já tem, inclusive, as parcerias com as empresas que dão salgado. No Serra não vai ter?
Gente, aí que tá. Esse é o ponto que eu tô contando pra vocês aqui. O Goiás teve um gasto pra jogar no estádio. Sim. O Goiás teve um gasto. O Goiás 80 gastou. mil que você falou aí, 80 mil. Não, 80 mil foi apenas com instalação de catraca. Teve outras coisas que o Goiás teve que fazer também. Mas Não foi esse custo apenas. Não sei assim, né? Só com catraca e com internet e com segurança, passa de 120 mil. Eu confesso pra você que eu não consigo Não era ver, 80? eu não consigo ver, se a gente comparar a Serrinha lotada, 12 mil torcedores dentro da Serrinha, e o Serra Dourada lotado com 38 mil torcedores, eu confesso pra você que eu não consigo ver prejuízo em relação ao jogo do Cerro no Serra Dourada. Não vejo mesmo. Daqui a pouco alguém ligado ao Goiás pode trazer o borderô, mostrar isso pra gente. O Atlético gastou mais de 800 mil reais pra jogar no estado de Serra Dourada. O Atlético reformou. Não, tudo bem. O Atlético fez. O Vila teve um gasto altíssimo também. Toda vez que você joga no estado de Serra Dourada, o quadro móvel é altíssimo, a quantidade de pessoas é altíssimo. Mas o Serra Dourada, ele custa caro, só pra ser aberto. Eu vejo assim, que o Serra Dourada, ele pode ser, ele dá prejuízo realmente se ele não tiver uma capacidade muito alta, se não entrar, se não for muitos torcedores. Agora, eu vendo a capacidade máxima no Serra Dourada e capacidade máxima na Serrinha, repito, eu particularmente, até que me prove o contrário, mostrando o borderô e os números, eu não consigo ver o Serra Dourada dando prejuízo. Essa é a informação. O Goiás espera um prejuízo de até 600 mil reais com o jogo de amanhã. Então, se fosse na Serrinha, ele arrecadaria 600 mil a mais. Não, gente, o custo da Serrinha, se o Goiás gasta, sei lá, 200 mil com quadro móvel, tô jogando aqui por cima, no estado de Serra Dourada, ele gastaria 5 mil no estado da Serrinha. Porque o estádio é muito menor, tem apenas 3 entradas, né? Mas nós estamos então, fazendo... assim, o custo na Serrinha, mas a arrecadação no Serra Dourada é muito maior, mas o custo também é muito maior. E o número de vendas agora? Vamos pegar os bares novamente? O custo é muito maior. Você tá vendendo os bares na Serrinha para 12 mil torcedores. Certo. Os bares no Serra Dourada é para 38 mil torcedores. Vamos supor que você vende Ele a mesma mais quantidade. de 3 vezes. O cara paga R$2, vende a 8, poxa, vende a 10 no produto lá, não tem essa conta aí. Eu não entendi essa conta aí, não. E outra, te digo mais, o Vila fez 3 jogos contra o Goiás lá, o Goiânia foi lá jogar contra o Vila também, que queria jogar lá, o Vila Nova jogou contra aquele time lá do Venda Nova, que veio aqui em Goiânia. Rio Branco. Isso, que ganhou de 6-0. E o Vila não teve prejuízo? Nós não falamos aqui, olha nem do prejuízo do Vila. A diretoria do Vila não falou, né? Não. Ela não citou. Mas você acha que não teve prejuízo, não? Não, porque se tivesse, ele não queria jogar lá mais, ué. Pois é, meu amigo. Ele ia fazer de tudo pra jogar. Ele jogou contra o Jataiense. Ele tinha aquele estádio lá, no centro. O estádio Olímpico pra jogar e quis jogar lá. Que o Vila Nova não gosta, né? Já falou isso 1 milhão de vezes. Beleza, Thiago, gostar, eu gosto de dinheiro no meu bolso. O Vila também não é bobo. Pode não gostar de jogar no Olímpico, mas ele não ia ter prejuízo jogando no Serra Dourada contra o Jataiense, com todo respeito ao time de Jataí. Então eu creio que essa conta aí não fecha, tem que olhar. Só de bar o Goiás vai ter arrecadação. Se calhar, não precisa nem da bilheteria. Só o bar já vai bater a bilheteria, moço. 38 mil pessoas. Se dessas 38, metade, 50% consumir o que consome geralmente nos jogos de futebol aí, o jogo é 9 horas, o cara sai do trabalho tranquilão, 6, vai em casa, 7 horas tá lá, 2 horas do jogo. Ih, meu amigo, pode pôr aí que vai ter lucro nesse jogo aí. 1,55. Não terá lucro. A informação que eu tenho é essa. Pelo menos o pessoal do Goiás espera um prejuízo de até 600 mil reais. Quem me passou a informação é uma pessoa muito importante lá dentro. Muito importante lá dentro. E a pessoa não é irresponsável. Claro. Se ela tá colocando 600 mil reais aqui é porque o Goiás já fez os cálculos. O Goiás já fez os cálculos. E a venda de ingresso é isso aí, gente. É 450, 500 mil de renda. Não passa disso, não. Não passa disso. Final do Goianão, o Vila deu 600 e pouco livre, né? Uma média de ingresso mais ou menos igual, né? De R$10, né? Foi, se eu não me engano, foi 10 reais. O ticket médio era isso. Deu uma renda, eu tenho até anotado. Eu tenho anotado 600. Tem muita gente perguntando aqui sobre estacionamento. Eu mandei uma mensagem aqui para uma outra pessoa lá do Goiás. Estou esperando aqui a resposta se terá ou não cobrança amanhã do estacionamento do estado de Serra Dourada. Se tiver a cobrança, é mais uma arrecadação, né? É mais uma arrecadação, mas não sei se deu tempo, né? Essa dos não, ainda bares, não tem a confirmação, não. Tô aguardando aqui. Essa dos bares, até o João Afonso coloca ali que na Serrinha arrecada em torno de 200 mil. Eu já vi falar até mais. Acho que foi o Paulo Rogério Pierce, se não estiver enganado, que falou uma vez que arrecada muito na Serrinha. Eu lembro disso, na Serrinha. Que não muda um valor muito alto nos bares da Serrinha. Até não duvido disso de maneira nenhuma. Eu só falo, até em cima da sua informação, Thiago, que os bares amanhã no Serra Dourada serão do Goiás. Todos serão do Goiás. Então é uma coisa lógica. Se tem 12 mil torcedores na Serrinha e lá vão dar um lucro, como disse o João Afonso aí, de 200 mil. Mas nós vamos ter 38 mil torcedores no Serra Dourada com os bares do Goiás. Quanto você acha que é de lucro de cerveja? Quanto que você acha? É só mais que o dobro, ué. Eu só tô baseando assim, o que dá na Serrinha vendendo com 12 mil torcedores, tem que dar o triplo no Serra Dourada, porque é a mesma situação. Certeza. Os bares vão ser do Goiás?
cara não vai E vender olha uma que cerveja lá o se não jogo for pelo do dobro, Vila, eu não, lembro que o Vila fez uma parceria de 50% com os donos do bar. Quando teve o jogo do Vila, ainda não tinha essa situação dos bares serem do clube, né? Eu lembro até que um bar, ele tá citado o número do bar lá, não aceitou a parceria com o Vila Nova. Foi um bar apenas. A questão do estacionamento foi divulgado pelas redes sociais do Goiás, 40 e 30. Então tem cobrança sim de Vai ter mais estacionamento. Aí essa verba, pro clube. aqui, tá aqui, ó, é pro essa clube. verba ela vem pelo Goiás também? Ela vai pro Ela Goiás? vai pro clube? Não sei. Eu tô tentando aqui um contato com o Joaquim Edson para ver se ele fala com a gente aqui ao vivo e explica essas questões. Acho que é interessante a gente explicar isso aqui. Rapaz, eu vejo que essas contas aí Moço, difícil pra dar mim esse prejuízo. jogo amanhã vai dar muito lucro no A bolso do Goiás. informação é essa de que o Goiás espera um prejuízo entre 400 e 600 mil reais amanhã no estado de Serra Dourada, pelo custo que é jogar no estado de Serra Dourada. Pelo custo que é jogar no estado de Serra Dourada. As coisas... E todo mundo reclama, meu amigo. O Watson reclamou, vê se o Watson jogou de novo lá. Mas o Watson reclamou de outras situações também. Não, tudo bem. Gramado, e também de custo. Condições, o custo lá é alto. Não, mas a gente falando aqui de 38 mil torcedores, e eu imagino que vai dar capacidade máxima no jogo de amanhã, porque o torcedor do Goiás está muito empolgado e muito confiante, eu vejo a gente tirando aí 35% da arrecadação, ainda dá um lucro maior se o jogo fosse na Serrinha. Não, e outra, é caro um estacionamentozinho, hein? 40 Pois é, gente, só que volta lá. Eu acho que o ponto principal aqui, ô meu querido Jean Lopes, até para você participar aqui do debate, é essa cartela de custo. Essa cartela de custo aqui é de lascar. 10%, isso aqui é do valor bruto. Se o Goiás arrecada lá, pega a cerveja, você tira 100 mil da fonte. Sim. Tem nem conversa, nem resenha. 100 mil é da Federação e da CBF. Sim. 15% é da Secretaria de Esportes, por conta do aluguel do estádio. Então você já tira 25%. Aí você coloca 5% de ISS, que também é pago no estado da Serrinha, e 5% de INSS. Então assim, você tem 25% a mais do que você teria de lucro no estado da Serrinha. Se o Goiás joga na Serrinha, não tem os 15% do aluguel do estádio, entendeu? Mas não tem os 38 mil. Mas aí que dá, uma coisa pela outra. Mas o preço... É uma coisa lógica. Se você coloca R$30, R$40 o preço do ingresso, dá na mesma. Com um custo muito menor do estado da Serrinha. O Serra Dourada é bom pela festa que a gente terá amanhã, que será gigantesca. Diretoria do Goiás. Mas é só nisso. Até pro Jean dar a opinião dele também. Se o Goiás colocasse o ingresso amanhã a R$30 no Serra Dourada, encheria do mesmo jeito. Encheria do mesmo jeito. De R$30 na Serrinha, R$30 no Serra Dourada, para mim, pelo menos na minha visão, pela confiança que está o torcedor esmeraldino, pela vontade desse título para voltar para a Copa do Brasil, encheria do mesmo jeito. Então é uma coisa lógica. Lógico, se o Goiás colocasse um valor muito mais alto na Serrinha em relação ao que está colocando no Serra Dourada, aí sim. Aí daria uma diferença. Agora, eu não vejo isso. Eu não consigo ver, se o jogo fosse na Serrinha, o Goiás subindo demais o preço do ingresso. Pelo menos não imagino que seria assim. 14h, peças em Goiás tem que ter o selo de qualidade da Alternativa Autopeças. 26 anos do mercado. Peças para carros nacionais importados de todas as marcas e modelos. 3280-8383. Hospital do Coração de Goiás, cuidando de você por completo de coração. Contamos com pronto atendimento 24 horas. Atendimento completo, resolutivo e de excelência para você e para sua família. 3414-4000. Visite a gente na Rua 6, Setor Oeste. Hospital do Coração de Goiás. Sopema, referência nacional em peças para motores a diesel. São mais de 50 mil itens à pronta entrega. Certificação ISO 9001. Selo do Imetro e mais de 90 dias de garantia. Em Goiânia, ligue agora, 6239285114. Sopema GO, 100% confiança. E na Vez Aparecida, novo Citroën Aircross 2025, SUV mais charmoso do mercado, por apenas R$ 109.990. Na Vez Citroën Aparecida, na Avenida Rio Verde, pertinho do Buriti Shopping. Você do canal do YouTube, vai deixando o teu like aí, vai deixando o teu like. Tiago, nunca ouvi clube de futebol falando que teve lucro. É o Cristóvão Arruda. Tarso Furtado, Serra Dourada é viável para os nossos clubes contra Flamengo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Atlético, Goiás e Vila. Os times aqui da capital precisam ampliar os seus estádios. Serra Dourada, infelizmente, é caríssimo. O Diebre Vinícius, Tiago, o estacionamento está ocupado com a estrutura do show que terá. E ainda tem esse problema. 30% do Serra Dourada. O estacionamento do lado sul está totalmente... de frente aqui, praticamente a sede da Band News, né? Não, do outro lado. Ah, não, então o norte. Perdão, o norte. De frente com o Goiânia Arena. Tem um circo também, né? Isso. Aí tá ali totalmente tomado pela... Então você já tira ali 35% do estádio, né? Do estacionamento. Do estádio. Marta Xavier da Silva, tá ligada com a gente. O Watson Silva Duarte, 50% da arrecadação já é bancada com entrada usando a camisa do Goiás. Diminui bastante a margem de lucro. Matheus Rocha, tá ligado com a gente também, obrigado. Paulo Gomes também tá participando. Marco Antônio Nunes. Enfim, um abraço aí para todos vocês ligados no canal do YouTube. Tá aí, inclusive, a arte, né, divulgada pela diretoria do Goiás em relação ao acesso bloqueado por conta
desse jogo sertanejo que terá aqui, prejudicando mais uma vez a questão do estacionamento no Serra Dourada. Mas enfim, Jean Lopes, o que você fala para mim? Você que é um defensor árduo, histórico do estado de Serra Dourada, né, com essa cabeça de 1980, compensa ou não para as equipes goianas jogarem mais no estado de Serra Dourada? Eu fico aqui completamente fechado com essa opinião que o nosso ouvinte deu. Jogo grande, de fato, Serra Dourada é bacana. Agora jogo assim médio, jogo pequeno, é prejuízo na certa, rapaz. Aí só mais um detalhe, pela informação que eu tenho, esse será o último jogo do estado de Serra Dourada antes da reforma, viu? Depois de Goiás e Paysandu, Serra Dourada não estará mais à disposição de Vila Nova, Goiás e Atlético, porque começa o processo da reforma da empresa que ganhou, né, o processo de privatização. O que você pensa dessa polêmica? O Goiás terá ou não prejuízo amanhã nessa decisão diante da equipe do Paysandu com mais de 38 mil esmeraldinos do estado de Serra Dourada, Janopes? Tiago, antes eu quero citar uma situação que aconteceu ontem, né? A gente ontem debatendo sobre a questão dos ingressos, da procura, e eu falei que a diretoria do Goiás não estava se mexendo, não faz nenhum tipo de promoção, que quem se engajou para lotar o Serra Dourada foi só o torcedor por ele mesmo. E não sei se... E, aliás, eu fui até tirar o sarro de mim aqui, por causa das minhas opiniões, sempre me falando que eu sou antigo, que eu sou velho, que eu só penso da forma antiga. Eu não sei, mas parece que alguém lá do Goiás me ouviu, porque uma hora depois que os debates terminaram, apareceu uma postagem no Instagram do Goiás com o Tadeu fazendo um convite por torcedor chegar ao estádio. Não, mas algo... Sim, mas só pela justiça, Jean. O que o marketing do Goiás tá fazendo desde sexta-feira é uma loucura, cara. A Jéssica Rezende tá trabalhando pra caramba. O departamento de marketing do Goiás a todo momento coloca uma publicação, estão fazendo promoção, os caras estão fazendo um trabalho também em rádio, em televisão. O marketing do Goiás tá trabalhando pra caramba. E outra coisa, olha o preço do ingresso aí. Isso é marketing também. Mas marketing não é diretoria. Marketing é um departamento do clube. A diretoria quem tá fazendo movimentos. Jean, se o marketing não faz parte da diretoria, que inclusive tem uma diretoria de comunicação, que a Jéssica Rezende é a diretora, é a gerente de comunicação. Se não é da diretoria, quem é da diretoria então? É uma parte ali do clube, o marketing do Goiás? Tiago, eu ouvi atentamente vocês debaterem, eu vou dar uma opinião, não consigo concluir ela. Não, mas então sim, seja justo, né? Porque senão a gente interrompe. Eu tô sendo justo, eu não... Você tá criticando um departamento que trabalhou pra caramba, ué. Você tá criticando um departamento que trabalhou. Eu tô dizendo que ontem os jogadores, os ídolos do time se engajassem na promoção, que até então não havia acontecido, uma hora depois o Tadeu tava falando lá no site, em todas as redes sociais do Goiás, chamando o público. Eu tô querendo dar parabéns ao Goiás por ter feito isso. O que eu quero dizer é que ontem tiraram sarro de mim quando eu dei essa opinião. Foi só isso. E a minha opinião estava tão correta que uma hora depois o Goiás fez o que eu pedi. Agora, em relação ao tema do debate, eu acho engraçado o seguinte. Primeiro, quando o Vila Nova jogou no Serra Dourada por 4 oportunidades esse ano, não teve esse tipo de debate, não teve esse tipo de cobrança. Aí você está sendo injusto de novo. Aí eu vou te interromper de novo aqui, porque você está sendo injusto de novo. Nós debatemos isso aqui, inclusive ouvimos a diretoria do Vila Nova. Aí com injustiça eu te interrompo. A gente falou isso aqui, eu não falou, Tim? Nós falamos aqui também de questão de custo, o que o Vila Nova estava fazendo pelo estádio. Então assim, Jean, justiça acima de tudo, meu querido. Nós falamos isso aqui também, inclusive no primeiro jogo do Vila Nova contra a equipe do Goiás no estádio Serra Dourada, com mais de 28 mil pessoas. Foi um programa quase que todo aqui, ficou até chato o programa, do tanto que a gente falou desse assunto. Mas conclua. 2:06. Pois não. Bem, então, essa pessoa que te passou essa informação, que o Goiás vai ter prejuízo, eu não sei quem é e nem pretendo saber, ou ele fugiu às aulas de matemática, ou ele está passando informação porque ele sabe que amanhã o torcedor do Goiás, que é apaixonado e que apoia o time, vai lotar o Serra Dourada, e ele sabe que vai haver cobranças para que o Goiás volte a jogar no Serra Dourada, mesmo com essa questão da reforma. Ele sabe que as pessoas vão cobrar deles, dirigentes do Goiás, por que o Goiás não joga mais no Serra Dourada, principalmente os grandes jogos? Por que vão comparar o Serra Dourada amanhã com a massa do Goiás, com os jogos na Serrinha, que fica, mesmo lotado, fica aquela coisa pífia. Então ele já está arrumando desculpa para as cobranças que virão aos dirigentes do Goiás. Porque nenhuma pessoa em sã consciência acha que vai ter prejuízo comparando 40 mil no Serra Dourada com 11.500 pessoas na Serrinha. Outro detalhe, vai pagar uma taxa para o governo do estado do aluguel de Serra Dourada, mas ninguém pôs na conta aí que o Goiás, ao abrir a Serrinha, vai ter iluminação gastando energia elétrica, vai ter que pagar pessoal de limpeza, vai ter que pagar segurança.
que vai todas praticamente as mesmas despesas que o governo assume e o Goiás paga uma taxa, essas despesas terão na Serrinha e o Goiás vai ter que pagar essas taxas. Pode ser pelo Serra Dourada ser maior, pode ser que fique mais caro mesmo, mas a diferença é mínima. Outra coisa, o Goiás está jogando para 40 mil pessoas. Se ele fizesse isso de uma forma miúde, de uma forma repetitiva, contínua, regular, a sua propaganda na camisa era muito mais cara, ia gerar muito mais dinheiro para o Goiás. As placas de publicidade no Serra Dourada seriam muito mais caras, porque muito mais gente vai ver as placas. Outra coisa, o prestígio que passa no cenário nacional, um time que lota um estádio com 40 mil pessoas, jogadores terão mais vontade de vir jogar no Goiás, treinadores terão mais vontade de vir treinar o Goiás, anunciantes terão mais interesse de anunciar com o Goiás. Então, essa conta fria, no Goiás, no Serra a gente gasta 100, na Serrinha a gente gasta 30. Isso é uma conta fria, porque o futebol é muito maior do que isso. Jogar no Serra Dourada, ele dá lucro para o Goiás em todos os sentidos. O Serra Dourada é lotado, claro. Ele dá lucro de bilheteria, de estacionamento, de bares, de anúncios, de publicidade, de prestígio, né? De divulgação do clube fora de Goiânia. Então, essa pessoa que passou a informação para você, Thiago, repito, ou não sabe nada de matemática, ou já está arrumando desculpa, porque sabe que as cobranças virão quando amanhã o Serra Dourada estiver empapuçado com 40 mil pessoas e no dia seguinte ver a Serrinha jogando lá para 8, 9 mil pessoas, quando muito. 2h09 da tarde agora, repito aqui o que eu falei, Serra Dourada é uma boa quando você pega equipe grande. 95% dos jogos, o Serra Dourada é uma latada, até porque a gente não consegue colocar aqui essa quantidade de pessoas no estado de Serra Dourada. Agora, contra um Flamengo, bacana. Contra um São Paulo, bacana. Contra um Corinthians, bacana. Eu acho que o Serra Dourada mais, é prejuízo. É estádio Antônio Ascioli, Serrinha e Onésio Brasileiro Varenga. O estádio não enche. Aí eu vejo que... E quase nunca enche, não, time. Mas em jogos como esse... Leva um jogo da Série B, Goiás contra a equipe do Cuiabá. Não, quantas pessoas dariam? A gente tá falando desse decisão, claro, desse jogo de amanhã. Vai estar lotado. Então não tem como, respeito quem te passou, quem fez essa matemática aí, mas pra mim não tem como, é fora de contexto você falar que vai dar um prejuízo, vai perder em torno de 600 mil. Nossa. Se o jogo fosse na Serrinha. Tá doido, né? Eu não consigo ver dessa forma. Agora, se fosse um jogo para um público pequeno, sei lá, de 10 mil torcedores, 15 mil pra baixo, vamos colocar gente, assim. Mas é a conta. Até concordo. É a conta. Agora você vai perder 600 mil porque não vai jogar na Serrinha, jogando no Serra Dourada, lotado. Sim, mas é a conta. Olha a conta Pode aqui, ser ó. alto, beleza, jogar no Serra, mas a conta não fecha, cerveja. Claro que fecha, Danilo. Coloca, meu amigo, então vocês estão achando que não, vocês estão achando que o povo bebe assim, amanhã o povo vai sair com cirrose lá no estádio. Mas o mesmo, do jeito que vocês estão falando aqui. O mesmo povo que bebe na Serrinha, bebe no Serra Dourada. Tudo bem. Agora, e você acha 3 vezes mais. E você acha que é um lucro assim absurdo? Não, eu não tô falando que é um lucro absurdo. R$50. E aí? É melhor eu vender pra 10 mil pessoas ou pra 38? Pois é, eu não tô falando que é um lucro absurdo. É o lucro de 12 mil pessoas na Serrinha e é um lucro de 38 mil pessoas no Serra Dourada. É proporcional. Um gasto de um estádio para 12 mil pessoas com um gasto de um estádio para 38 mil. Concordo plenamente. Fica elas por elas. Concordo plenamente com o comentário do Jean. Fica elas por elas. Se a gente for pegar os gastos, a Serrinha tem os gastos. Muito menores. Tudo bem. Muito mas menores. É 12 mil torcedores. No Serra Dourada são 38 mil. Não tem comparação de gasto. Esse gasto da iluminação, o gasto do quadro móvel, tem também. O Goiás tem que pagar nessa. É lógico que é para 12 mil torcedores. É menor esse custo. Mas no Serra Dourada são 38 mil pessoas. É mais que 3 vezes o público da Serrinha. A energia, Tim, a energia é a mesma. Pode ter uma pessoa ou 100 mil, o gasto com a energia é a mesma. Concordo. É o mesmo, e entendeu? vem cá. É quase 5 milhões que o Goiás vai ganhar se for campeão, certo? Isso é uma hipótese. Se for campeão, então beleza, tira 600 mil, menos 5 milhões aí, ele vai ter prejuízo. Mas aí não é o debate. Mas aí outra coisa. Não, aí você mudou o debate, Danilo. A gente tá falando aqui aí você foi para um outro seara aqui. Que o Goiás vai ter aí você foi para uma outra seara. A gente tá debatendo aqui a Serra Dourada. Não tô falando aqui de prêmio de conquista de Copa Verde. Então amanhã a gente conversa depois do jogo e vê quem teve prejuízo ou não. 2h11 da tarde agora. 2h11. Vai deixando o teu like aí no canal do YouTube, meus amigos. Daqui a pouquinho a gente volta com muito mais para você. Tem temas do Vila Nova ainda, o Vila Nova com mais ações trabalhistas pagas, mais problemas judiciais resolvidos e tem um atleta também que joga hoje pela Série B do Campeonato Brasileiro. Você já deixou o seu like? Não? Então deixa o seu like agora aqui no YouTube.
Fernando César tá ligado com a gente, obrigado. Pedro Barbosa Rego também tá ligado com a gente. Só vocês da rádio que acham que é vantagem mandar o jogo no estado de Serra Dourada em jogo de Série B. Prejuízo total. Norton Brasileiro. Só minha turma gasta mais de R$1.000 lá, viu, Tiago? Com cachaça. Matheus Rocha tá ligado com a gente também, um abraço. O Valdir Reis também tá ligado. Douglas Isgael, Anderson Soares, Vila Nova e Cruzeiro será no estado de Serra Dourada. O Emerson Moreira, Tiago, não vai passar frio nessa noite não, porque está coberto de razão. Tá comigo o povo aqui, atleticano. Zé Vinícius também tá ligado com a gente. E o Túlio Barreira Alves Beira também tá ligado. Eu só acho que a gente tem que parar aqui com esse negócio de passar demais da conta. O passado é bom, mas ficou lá no passado. Se ele fosse bom, acontecia até hoje. Eu cansei de ver o estado de Serra Dourada com 8, 6, 5, 4, 3 mil pessoas. Sim, aí é prejuízo. Então, assim, a gente às vezes vende uma ideia errada de que todo jogo no Serra Dourada lota. Não lota. Não, eu joguei muitas vezes no Serra Dourada. De 10 jogos, um lota. Eu joguei muitas vezes no Serra Dourada com um público pequeno. Pois é, então assim... eu não tô falando assim dessa situação do público pequeno. Eu falo que os grandes jogos, os jogos que pedem, que mexem mais com o torcedor, eu, como se eu fosse dirigente, levaria para o Serra Dourada justamente por essa situação de amanhã. Além da atmosfera do 38 mil torcedores, em detrimento a 12 mil. Para mim, a atmosfera de 38 mil é muito mais bacana. E você me permite mandar um abraço aqui pro meu amigo Alexandre Bicão, lá do Caiçara, torcedor esmeraldino, ele e a dona Cláudia. Amanhã já compraram o ingresso, estarão no Serra Dourada para ver e tomara que eles estejam certo, ver o título do Goiás na Copa Verde. Amém, meus amigos. 12h03, Gelov, pra gente matar o assunto aqui. Debate das Ceras, oferecimento Centro-Oeste Express, a transportadora número 1 de Goiás. Acetona Cruzeiro, produzido no estado há 6 décadas. Frutos de Goiás, a fruta do pé direto para o seu picolé. Casa do Marceneiro, todo mês uma seleção de ofertas para você. Casa do Marceneiro, precisou, lá tem. E também Belcar Caminhões, a solução para o seu negócio passa pela Belcar Caminhões. 62 32 39 9600, 62 32 39 9600, Belcar Caminhões. Fala, Gé Lopes. 12h14. Não, eu vestia carapuça quando você falou de citar coisas do passado, que quem mais faz isso sou eu, e faço mesmo. Não me ofendi de jeito nenhum, porque quando me chamam de saudosista, eu me sinto lisonjeado. Quando me sinto um romântico do futebol, fico lisonjeado. E você sabe por quê que esse pensamento de jogar em estádio pequeno hoje é assim, mais usado pelos clubes? Porque passaram a pensar pequeno. Eu vou dar um exemplo de 2 times de fora daqui, mas que vale como exemplo. O Fluminense era um time falido, quebrado. Hoje está nadando em dinheiro porque passou a jogar só no Maracanã. O governador do Rio de Janeiro deu estádio para o Flamengo e para o Fluminense. O Fluminense, que era um time falido, quebrado, hoje contrata jogador de não sei quantos milhões de dólares. O Flamengo se tornou o time mais rico da América Latina depois que ganhou o Maracanã de graça. Porque joga em estádio grande, explora o estádio, explora por uma série de outras coisas que não só bilheteria. Então, se Goiás tivesse uma constância no Serra Dourada, ou Vila, mas o assunto é Goiás, estou falando do Goiás, tivesse jogos constantes no Serra Dourada, explorando o Serra Dourada, ganhando dinheiro, às vezes tem prejuízo em um jogo, mas ganha muito mais no outro jogo, que tem mais apelo popular. Esses times estavam muito maiores do que estão, com jogadores de muito mais nível do que os que eles têm. Outro detalhe, Thiago, essa conta aí só está baixa em termos da bilheteria, porque o Goiás está fazendo promoção no ingresso. Se o Goiás tivesse um timaço, quando eu digo timaço, um time forte, competitivo, como ele já teve muitas vezes, ele podia colocar o ingresso a R$60, R$80, né? E estaria enchendo o Serra Dourada, e daria 8 vezes a bilheteria do que vai dar amanhã, porque o ingresso seria 8 vezes mais caro e colocaria 40 mil pessoas sim. Então o problema do futebol goiano é que ele se apequenou. Infelizmente, parte da imprensa, a sua maioria da imprensa, concorda com esse apequenamento. Eu vou lutar contra isso até o último dia que eu tiver um microfone em minhas mãos.